Olá, sexta-feira, 18 de setembro de 2020, e estamos aqui com mais uma conversinha dessas de segunda a sábado, né? Hoje é sábado, amanhã, desculpe, é sexta-feira, amanhã é sábado, e eu estou contando com a entrevista do Felipe Moura Brasil para sacudir os ânimos de vocês todos. Até lá, vamos tratar do Bolsonaro, para variar um pouco. Bolsonaro pousou em Sinop, no interior do Mato Grosso, e, ao estar em terra firme, contou que quando o avião foi aterrissar, arremeteu. Foi a segunda vez na vida dele que aconteceu isso. Uma vez foi no Rio de Janeiro e, obviamente, algo normal está acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Típico do Bolsonaro, a visibilidade não estava muito boa. Não estava muito boa por quê? É que há incêndios terríveis, inéditos na história do bioma do Pantanal, que fica lá na região para onde ele foi. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão científico da maior credibilidade, subordinado ao governo, houve 208% de aumento das queimadas no Pantanal. Mas Bolsonaro não se sensibiliza como nós, pobres e fracos seres humanos, que ficamos comovidos vendo as carcaças de animais que compõem uma das faunas mais ricas e que não tem condição de serem repostas no mundo! No mundo! Mas ele não quer nem saber, não quer nem reconhecer uma fumaça que já chegou aqui em São Paulo, já chegou lá no sul, que já produziu chuvas negras no sul e que, mais dia menos dia, segundo meteorologistas, cientistas, gente confiável, não vai tardar em acontecer haver chuva de água preta em São Paulo. Bom, o Jair Bolsonaro teve uma parada lá na cidade de Sorriso, lá no Mato Grosso, para entregar títulos de propriedades rurais. E lá afirmou que os produtores do Mato Grosso não entraram naquela conversinha mole do fica em casa devido à pandemia do novo coronavírus. Ele se dirigiu aos heróis do agronegócio, e eu digo que são heróis porque são mesmo. Não é porque ele está dizendo isso agora, eu já disse várias vezes. O agronegócio é o que sustenta, é o que evita que o Brasil afunde na miséria total, sendo governado como sempre foi, como disse o professor Modesto Carvalhosa em seu brilhante artigo no Estadão, pelo centrão de todos os tempos, por uma oligarquia corrupta, bandida, assassina, a qual o Bolsonaro serve. Pois bem, aí o Bolsonaro, como sempre, querendo fazer uma boa figura, fez um discurso dizendo isso que eu falei para vocês. Vocês não entraram naquela conversinha mole do fica em casa e a economia a gente vê depois. Isso é para os fracos. O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar perante aquilo que a gente não pode fugir dele. Nesse português mambembe, ele traduziu uma coisa muito pior do que a linguagem dele, que é a falta de caráter. Que todo mundo já sabe que Bolsonaro é um canalha depois que leu o livro do Luiz Macluf de Carvalho a respeito dos atentados terroristas que ele planejou e depois jogou tudo, junto com o capitão Fábio Passos, seu colega de reivindicação de melhores soldos, depois jogou tudo nas costas da repórter da Veja, Cássia Maria, que só reproduziu o que recebeu dele. Croquis dos atentados à bomba nos quartéis e na adutora do Guandu foram submetidos a 4 perícias. 2 disseram que era de próprio punho dele e as outras 2 inconclusivas. Ele convenceu 9 idiotas como ele, ou mal intencionados como ele, no Superior Tribunal Militar, a dizer que não eram dele. Inconclusivo significava que não era dele. Então empate em favor do réu, o que vem sendo usado até hoje para soltar bandido lá no Supremo Tribunal Federal também, né? Pois bem, aí é o seguinte, os 135 mil cidadãos brasileiros mortos pela Covid
segundo o consórcio dos meios de comunicação que substituem os dados do Ministério da Educação, que depois recuou e passou a dar os dados muito semelhantes, né? Mas ficam, para a sorte, inclusive, do Bolsonaro e do idiota do ministro da Saúde, que acabou de tomar posse como definitivo, o intendente tem logística, os comentaristas da televisão, ai, a logística, é um especialista em logística, coisa nenhuma, um intendente, um cara para carregar a despensa e o fogão atrás das tropas, como dizia o Napoleão. Pois é, então essas pessoas são todos brasileiros fracos, desrespeito os mortos, os familiares que os choram, os 4,5 milhões de brasileiros que já contraíram esse vírus, que bateu todos os recordes, desculpe, no G20, dos 20 países mais ricos, passou o Reino Unido em número de mortes por milhão. Então não vem dizer, não, porque o Reino Unido tem muito menos habitantes. Sim, mas o índice é proporcional, morte por milhão. Já bateu também o número de causas mortes no Brasil. E ele fica fazendo esse tipo de piada. Mas que tipo de humor é esse? Que tipo de humor é esse? Esse humor macabro, sem o menor sentido. Mas que ainda faz sucesso no meio do rebanho. Não tem a imunidade de rebanho? Tem um rebanho que não é imune à burrice, que é o rebanho dos bolsonaristas. Disse também que o agronegócio evitou em grande parte que o Brasil entrasse no colapso econômico. É verdade isso. E deu segurança alimentar ao país, o que a melhor ministra do governo dele, Tereza Cristina da Agricultura, vem dizendo, apesar de ser diariamente solapada pelo gabinete do ódio. Segundo ainda o profeta Jair Messias, a floresta, falando do Amazonas ou está falando da Mata Atlântica? Ninguém sabe porque o ministro do Meio Ambiente dele, o vice-presidente, que é o encarregado de tratar da política ambiental, confundem a Mata Atlântica com a Mata Tropical, né? Com a floresta tropical. Então, mas ele diz, a floresta não pega fogo. É uma campanha maldosa o tempo todo contra o Brasil, porque isso tem a ver com a economia. O Brasil é um gigante do agronegócio. O agronegócio não parou com a pandemia. É isso mesmo, só que não tem nada a ver. Há a campanha e há o fogo, né? E nem por isso os países estão deixando de comprar, mas podem deixar de comprar produtos brasileiros. Ontem eu já lhes falei aqui de 8 países europeus que fizeram essa ameaça, né? Mas o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, encarregado da política ambiental do governo Bolsonaro, não larga o bastão de general, né? A partir de dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, Observatório do Clima, Rede de Organizações da Sociedade Civil, concluiu que nos primeiros 8 meses do ano, o Ministério do Meio Ambiente, né, do Ricardo Salles, aquele da boiada, vamos passar uma boiada, né, para jogar fora todas as leis que protegem o ambiente no Brasil, né, tinha em caixa mais de 26 milhões e 500 mil reais, mas usou pouco mais de 105 mil, 1%. 1%! Por isso que os europeus estão reclamando, por isso que estão ameaçando não mais mandar investimentos para o Brasil, nem comprar produtos brasileiros, inclusive do agronegócio. Mas eles não podem, eles vão comprar de quem? Eles estão dizendo que vão deixar de comprar. Na certa já deve ter quem fornece. Os Estados Unidos do amigo Trump, por exemplo, né? Pois bem, aí o vice-presidente Hamilton Mourão disse anteontem que desconhecia que os dados sobre queimadas e desmatamento divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais são públicos e acessíveis para qualquer pessoa. Alguém precisa avisar ao general Mourão, né, o estepe do Bolsonaro, que o Brasil não é um quartel. Então, que no Estado de Direito, que ele não conhece, que ele combate, as coisas são transparentes mesmo. As informações importantes não são negadas ao público, fazem parte da transparência necessária na democracia. Mas sabe qual é a solução do general Mourão para isso? Criar uma agência sob controle deles,
para dar os dados que o INPE dá e tem credibilidade. Sabe o que é que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o Ministério da Saúde, que divulga números bastante próximos da realidade e, no entanto, ninguém liga, porque o consórcio da imprensa recolhe esses números corretamente, verazmente, com a soma das secretarias estaduais de saúde. Esse desempenho do Bolsonaro, né, como agente da morte, como um detrator da fraqueza, quer dizer, a fraqueza é uma característica humana. O ser humano, o animal em geral, é fraco. Poucos são os fortes, né? Agora, para não dizer que ele é a favor da lei do mais forte, ele elege o mais forte como herói. O mais forte não morre de Covid. Não é verdade. Isso é uma mentira absoluta. Até bebê morre de Covid. E atletas, ao contrário do que ele disse, morrem de Covid, né? Agora, por exemplo, aquela posse presencial do Luiz Fux no Supremo já provocou, até agora a minha conta era 7, né? 7 dos 50 participantes já tinham contraído Covid, né? Esperemos que todos fiquem bem, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que eu já conheço de longa data, uma vez ele me perguntou na Roda Viva, você lembra, se eu confiava do Supremo, e eu disse que não. E eu continuo sem confiar, principalmente nele, por causa de coisas como essa. O ministro Celso de Mello, decano do Supremo, está para se aposentar em novembro. E o Bolsonaro quer se ver livre dele, para se ver livre de uma investigação a respeito de sua tentativa de intervir na Polícia Federal, que foi denunciada pelo seu ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Quando foi anunciado que ele seria chamado a depor na Polícia Federal, ele foi lá para aquele chiqueirinho, lá na frente do Palácio da Alvorada, que ele abandonou por uma questão de sobrevivência até a eleição, né, a reeleição que ele quer disputar, né, com o Lula, de preferência para ele, ou com algum poste do Lula. Ele disse, comigo não tem problema, eu vou lá e falo, eu nunca escondi nada, eu sou... Mentira! Mandou o vassalo dele, o sabujo dele, advogado-geral dele, que não tem nada a ver da União, advogado pessoal dele, não é advogado-geral da União, José Levin do Amaral Júnior, casado com uma assessora do ministro Gilmar Mendes, fazer um recurso dizendo que quer responder por escrito. O Celso de Mello está no hospital. O mais antigo, depois do Celso de Mello, antes do Celso de Mello, o mais antigo depois do Celso de Mello é o Marco Aurélio Mello, não são parentes. E o Marco Aurélio deu uma grande vitória ao Bolsonaro, que o Bolsonaro ele não quer apenas se livrar, ele quer empurrar com a barriga até a hora em que o Celso de Mello se aposentar, em novembro, e ele nomear o André Mendonça, né, o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, que é petista, ligado ao Dias Toffoli e sabujo. Disse que, na posse dele no Ministério da Justiça, disse que o Bolsonaro é um profeta contra o crime organizado. Pois então, o Marco Aurélio deu vitória. É uma covardia com um colega que está no hospital. Podia ter simplesmente repetir, mas não, ele fez isso para aparecer, para se fazer merecedor de algum serviço prestado pelo presidente. E isso está no currículo, no perfil do ministro Marco Aurélio Mello. Também ontem, o Carlos, do Filhote 00, disse à Polícia Federal que não é covarde para usar robôs nas redes sociais. O pai é covarde, porque não quer ir depor lá presencialmente na polícia, né? Mas, ao se defender da participação em manifestações subversivas contra a democracia, deu a pista para a investigação. Ele é vereador no Rio de Janeiro e reconheceu que tem contatos com funcionários lá no Palácio do Planalto para divulgar notícias do governo nas redes sociais do pai, que aliás são do presidente da República, não são da pessoa física, Jair Bolsonaro, né? A mania do cara defender, os filhos do Bolsonaro, todos são dependentes nossos, recebem dinheiros nossos, inclusive dinheiro multiplicado por vários assessores que devolvem, né? Por exemplo, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o coronel da reserva do Exército, Guilherme Henrique dos Santos Hudson,
sacou de sua conta pessoal em dinheiro vivo um total de R$ 260 mil em 16 oportunidades diferentes na boca do caixa entre 2009 e 2016. As retiradas superiores a R$ 10 mil em cada ocasião foram identificadas pelo banco como uma observação: procedimento indica saque em espécie, registro obrigatório nas instituições financeiras em operações desse tipo. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo e constam dos dados da quebra do sigilo bancário e fiscal dele na investigação da suposta prática de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa de Flávio Bolsonaro. Eu quero lembrar que Flávio Bolsonaro e Flor de Lis dos Santos de Souza, aquela que é acusada pela polícia e pelo Ministério Público do Rio de ter mandado matar o ex-filho, o ex-genro e último marido, o Anderson do Carmo, pastor, ao mandar os filhos o matarem, né? São os dois mais ilustres beneficiários do foro privilegiado. Eu vou terminando por aqui, antes apenas perguntando que tipo de cristianismo é o de Damares Alves, que ainda agora, depois que já houve o aborto autorizado pela justiça, que ela, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente, divulgou o nome da menor que engravidou do estupro de um tio, segundo ela mesma acusou. Ela devia ter feito uma cesariana. Ô, Damares, vai rezar, vai? Bom, direto ao assunto, em fé, e só a verdade nos salvará.